Filosofia é tudo isso mesmo? Sim, tudo isso e mais um pouco. Bom, é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Antes disso, dois convites para vocês. O primeiro convite é do mini curso chamado Filosofia 360 Graus, que irá ocorrer dos dias 14 a 16 aqui no YouTube. É um mini curso com certificado, será todo online, terá material de apoio. Para se inscrever e participar das 3 aulas gratuitas, é só acessar aqui o link e preencher aqui para receber as informações do curso e receber material de apoio das aulas. O segundo convite é para o dia 16 às 21 horas, que neste horário irá abrir as inscrições para a próxima turma do meu curso de filosofia, o Filosofia 360 Graus, que é um curso completo de filosofia. Então, dois convites. Também o link está aqui na descrição do vídeo para receber todas as informações, qual é o conteúdo, o que é abordado, enfim. Então, é só clicar aqui no link na descrição. Pessoal, então vamos para o tema desse vídeo, que é uma pergunta muitas vezes recebida com ironia. Será que filosofia é tudo isso mesmo? Ou nem tanto assim, né? Bom, então a minha resposta, como vocês perceberam, é que sim e até mais, até mais. Bom, vamos lá, vamos com calma. Muitas pessoas que olham a filosofia de fora, que desconhecem totalmente a filosofia, acabam achando que aquele tipo de debate feito pelos professores de filosofia, pelos estudantes de filosofia, que estão lá discutindo temas filosóficos, é um debate que não leva a lugar algum, porque é um debate muito teórico, muito especulativo, somente conceitual, né? Mas, obviamente, essas pessoas, se eu citar aqui um outro exemplo, pego alguém que desconhece totalmente de física teórica e vai assistir uma aula de física teórica e também vai achar a mesma coisa. Ou alguém que desconhece totalmente sobre, sei lá, química orgânica e vai para uma aula de química orgânica e vai também achar a mesma coisa. Então, achar que a filosofia é algo inútil simplesmente pelo debate em si é um pensamento equivocado. Porque é inútil porque tu não consegue se inserir naquele debate, tu não consegue entender aquele debate. Lembro que muitas vezes nós deixamos de gostar de algumas disciplinas lá no ensino médio ou mesmo na graduação, simplesmente porque nós não entendemos aquilo. Sei lá, vou citar aqui um exemplo hipotético. Eu não gosto de lógica, mas por que tu não gosta de lógica? Porque eu não entendo lógica e tal, é chato. Mas depois, no momento que tu passa a entender lógica, aquilo faz muito sentido. E aí tu percebe a importância daquilo. Isso serve um pouco também para filosofia e para qualquer outra área, né? Mas para a filosofia cabe perfeitamente porque muitas vezes a crítica é sempre de alguém que desconhece ela. Nunca de alguém que está nela, mas alguém que está fora dela. Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Como segundo ponto, também a gente pode fazer uma diferenciação entre a filosofia e os demais saberes. De modo geral, os demais saberes, e aqui posso citar os saberes científicos, as ciências de modo geral, né? Química, biologia, direito, engenharia, medicina, algumas ciências da natureza, outras ciências humanas, algumas mais aplicadas, etc. Mas também a religião, né? As religiões. A gente pode citar a arte como um tipo de saber também, até mesmo saber artístico. Todos eles que eu citei, ciência, religião, arte e senso comum, são saberes distintos do saber filosófico. A filosofia não é nenhum desses saberes citados. Filosofia não é a mesma coisa que ciência, filosofia não é a mesma coisa que religião, que arte e muito menos que senso comum. Algo também muito falado, né? Na filosofia as pessoas acham muita coisa e é bate-papos e as pessoas achando isso e aquilo. Não, isso é senso comum. O achismo, o conhecimento popular, isso é senso comum. Que não tem nada a ver com filosofia. A filosofia, ela tem o seu procedimento, ela tem os seus métodos, ela tem metodologias próprias. Então aqui há inúmeros métodos que ela utiliza. E ela desenvolve um tipo de saber totalmente dela mesma, que é totalmente distinto dos demais saberes. As características do saber filosófico não tem relação com esses aqui, é diferente. Claro que pode ter alguma relação, mas é um saber diferente. Esse é um ponto importante. No momento que tu quer investigar algo e, de certa forma,
ir aos fundamentos, investigar a parte mais teórica, mais especulativa, mais conceitual, tu tem que utilizar a filosofia, porque as ciências de modo geral não utilizam, não dão esse passo além. É a filosofia que acaba dando. Por exemplo, se eu pegar aqui o direito vai tratar das questões do direito positivo, aí tu pode citar o direito civil, o direito penal, o direito tributário e as outras áreas, mas no momento que tu vai investigar as grandes questões teóricas do direito, aí tu vai mais para a área da filosofia do direito. Tu vai investigar o que é a norma, o que é a justiça. Isso é filosofia do direito. O direito em si não está preocupado com o tema da justiça, mas a filosofia do direito está. Outro exemplo que eu sempre cito é a biologia. Quando tu vai estudar a questão da botânica, dos animais, enfim, do corpo humano, tu está aqui estudando ciência biológica. Mas quando tu quer dar um passo além e investigar as grandes questões teóricas da biologia, que tem como fundamento da biologia essas questões, aí tu vai para a filosofia da biologia e investiga elas. Então, de modo geral, a filosofia é sim super útil, super importante, ela é tudo isso mesmo, porque é ela que dá esse passo além, é ela que vai à raiz, que vai aos fundamentos, é ela que faz esse passo mais especulativo, mais teórico. E isso é extremamente importante. Algumas pessoas também, no sentido mais pragmático, no sentido mais utilitarista, poderiam falar que o conhecimento teórico não é importante, o importante é o conhecimento prático. Não tem como separar teoria e prática. Óbvio que o conhecimento prático é importante, mas o conhecimento teórico também é super importante. Então, separar teoria e prática e falar que só a prática é importante é um grande equívoco. E no momento que nós separamos teoria e prática e valorizamos apenas a prática, é como se nós estivéssemos criticando a filosofia. Essa parte aqui não é tão importante. E é a filosofia que dá suporte para a parte teórica. Então, ela sim é super importante também nesse sentido. E aqui, óbvio, há infinitos exemplos que eu poderia citar, destacando aqui alguns apenas para a gente conversar um pouco sobre a importância da filo, porque, né, muitas vezes eu estou dialogando aqui com pessoas que concordam totalmente com os meus argumentos, porque quem está aqui gosta de filosofia, né? Um próximo ponto também que eu destacaria é sobre a questão do dogmatismo. A filosofia, por natureza, é crítica, ela não é dogmática. E os demais saberes, de modo geral, eles são dogmáticos, né? Se tu pega, sei lá, a física, ela parte do real. A história, ela parte da questão temporal. A matemática parte dos números. A teologia parte de Deus. E tantos outros exemplos, né? Mas quem investiga e pergunta o que é o real, o que são os números, o que é Deus, essa pergunta mais ontológica é a filosofia que faz. E é muito comum também nós pensarmos, né? Mas esse tipo de pergunta aí não leva a lugar algum, é muito teórica, e daí eu preciso saber e responder esse tipo de pergunta mais ontológica? Bom, é dessa forma que nós estamos indo aos fundamentos. É dessa forma que nós realizamos perguntas que jamais vão findar. E que todas as pessoas, em algum momento da vida, fizeram essas perguntas. Então é muito comum também pensar que a filosofia, ela trata... Uma das grandes questões da filosofia é tratar justamente da questão mais do pensamento, da questão mais do modo de pensar, dos critérios do pensar. E justamente, se a filosofia ela está preocupada com o pensar, com o modo de pensar, com os critérios de pensar, ela jamais se tornará obsoleta. Claro que quando nós abordamos certos conteúdos, esses conteúdos eles podem durante os séculos se tornarem obsoletos. Se nós pegarmos exemplos, sei lá, a física aristotélica, sim, hoje ela é ultrapassada, mas da mesma forma a gente poderia citar a física, sei lá, alguns pontos da física moderna, que também já são ultrapassados pela física contemporânea. Então, quando nós abordamos apenas conteúdo, esse conteúdo com a história, com a historicidade, muitos vão sendo modificados, com novas descobertas, com novas invenções, com novos passos dados pelos pensadores, pelos cientistas, pelos filósofos e tal, né? Mas o modo de pensar permanece, e o modo de pensar, quem ele trabalhou muito bem ele, foram os filósofos. Citando apenas dois exemplos, os analíticos e dialéticos. Então, a analítica vem lá desde Parmênides e Aristóteles, e a dialética desde Heráclito e Platão. São modos de pensar que nos ensinam a tratar do conteúdo desde lá da antiguidade até hoje.
e o modo de pensar jamais será obsoleto. O conteúdo científico, sim, se torna obsoleto com a historicidade, mas o modo de pensar não. E esse é mais um ponto importante aí da filosofia, que é extremamente importante de um ponto de vista não apenas para quem faz filosofia, mas para a humanidade como um todo. Porque a humanidade sem filosofia, ela perderia essa parte teórica, essa parte especulativa, que é uma parte fundamental. E outros, vários exemplos que a gente poderia mencionar, que a filosofia nos ajuda, ela nos apresenta problemas filosóficos que só ela faz, ela nos apresenta um olhar mais interdisciplinar, que só ela nos dá. Então, se nós pensarmos, por exemplo, os saberes num grande quebra-cabeça, cada peça do quebra-cabeça é um saber, é a filosofia que tem esse olhar interdisciplinar nesse grande quebra-cabeça, olhando para todas as peças e verificando a historicidade dessas peças, verificando as mutações que ocorrem dentro dessas peças. E ela dá essa liga nas peças, fazendo certas perguntas, desenvolvendo certas concepções teóricas, que são um pano de fundo dessas peças que formam o grande quebra-cabeça dos saberes, né? Dos saberes científicos, principalmente, e demais saberes também. Sem falar de outras coisas, como a filosofia, ela acaba te oferecendo um estudo mais da história da filosofia, a história das ideias. E também isso é importante, conhecer um pouco da história das ideias. Não simplesmente para se tornar um historiador das ideias, mas para poder entender que muitos problemas que hoje são feitos já foram feitos há séculos e já foram respondidos. Então, muitas indagações que muitas pessoas fazem hoje e estão fazendo, enfim, são indagações muitas absurdas, outras já feitas e respondidas. Conhecer um pouco de filosofia nos ajuda, então, nesse nível da vivência em sociedade, nesse nível da política, da ética, nesse nível até mesmo de entender melhor a história, né? E aqui tem como base a ética, a filosofia política, a filosofia da história e tantas outras áreas da filosofia que nos ajudam a olhar e entender melhor o mundo que nós estamos situados e vivendo nele. Enfim, seriam inúmeros os pontos que eu poderia destacar aqui, mas qual é a tese central desse vídeo? Sim, filosofia é tudo isso, ela é extremamente importante e ainda bem que nós temos filosofia. Mas ela vai morrer algum dia? Com certeza não, né? Óbvio que há crises, mas essa crise é justamente a crise do pensamento, né? É a crise que muitas vezes acabam sendo geradas por momentos específicos que nós vivemos, e aí a filosofia entra em crise, a sociologia entra em crise e tudo mais, mas é uma crise que a história mesmo acaba nos mostrando que não é tão incomum assim, né? Ela acontece e a filosofia ela acaba sobrevivendo pela importância que ela possui, né? Por ela mesma, não porque alguém disse que ela deve continuar existindo, mas por ela mesma, pela importância que ela possui para a humanidade de modo geral. Pessoal, coloquem aqui nos comentários do vídeo qual é a opinião de vocês sobre essa pergunta, se vocês concordam ou discordam. E comentem aí o porquê concordam, o porquê discordam, filosofia é importante mesmo, é tudo isso mesmo ou não? Comentem aí, pessoal. E lembrem também das duas novidades, né? O mini curso gratuito com certificado de 3 dias, tá aqui na descrição, e também o meu curso completo de filosofia, que também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês receberem todas as informações. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.